Bom dia! Com relação às provas do Exame Nacional do Ensino Médio, as chamadas provas do Enem, eu tenho para dizer o seguinte: cada mente tem as suas especialidades e capacidades, o seu jeito específico e individual de lidar com as situações. Então não adianta eu colocar regras gerais, apontamentos gerais aqui, como se todas as pessoas fossem iguais, o que não é a realidade. Mas eu posso sim trazer algumas dicas baseadas nas experiências que eu tive e também nas observações que obtive. E seguinte, eu percebo que o que prejudica muitas pessoas em provas desse tipo, assim como também nas provas de concursos, é o nervosismo, com toda certeza. Pessoas tendem a ficar nervosas nas provas. Algumas ficam mais nervosas ao falar em público, outras têm um nervosismo extremo quando vão realizar alguma determinada prova. Mas, se você parar para pensar, é apenas um investimento que você está fazendo na realidade, que, claro, pode acarretar benefícios enormes para seu futuro e por isso colocar até mesmo uma pressão em você, mas não é um medo, digamos, tão racional. Você não tem necessidade de ficar com medo. Você não vai perder a vida por conta de uma prova. Então, essa é a primeira lição que eu acredito que eu traria aqui para vocês. Outra dica importante é: leve os materiais necessários para realizar a prova. E os materiais que são exigidos, principalmente, e os únicos que são permitidos na devida prova. Então, leve uma caneta, a caneta Bic, geralmente é a que é pedida, que não tem nenhuma escrita. Né? Leve um lápis e aproveite os materiais. Também não se esqueça de levar sua água, de poder se alimentar da maneira correta durante a prova, quando for permitido. Você também pode realizar exercícios que ajudam a acalmar a sua ansiedade, como colocar as duas mãos juntas próximo do nariz e sentir a sua respiração, acalmando um pouco. Você pode tentar meditar um pouco antes da prova para acalmar o seu nervosismo. Enfim, são várias dicas que eu poderia trazer aqui, com certeza, e estou trazendo. Outra dica que não deixaria de considerar como importante é: treine a sua habilidade de concentração, mas cuide para não deixar a sua mente muito sobrecarregada 1 ou 2 dias antes das provas ou da devida prova. E como você pode treinar a concentração? Leia bastante. Não se canse de ler e de estudar. Tenha aquele espírito investigativo de pensar sobre o que você está lendo, de tentar criar perguntas a respeito do que você está lendo. Mas saiba que determinadas provas vai ter um tempo preciso para cada questão que você simplesmente vai ter que realizar, de preferência a questão nesse tempo médio, pois se você não conseguir, vai ficar atrasado para as outras questões. Mas outra dica que vem muito desta é: pule as questões que considera difícil. Se você está lá já há muito tempo,
você mesmo pode perceber que está muito tempo numa questão, não está conseguindo resolver, passe adiante e vai para a próxima, porque você pode perder a chance de a próxima ser mais fácil para você e assim prejudicar os seus acertos. No caso do Enem, eu recomendaria você já ir também grifando, colocando no cartão resposta a questão que você concluiu realmente ser a correta, para depois não ficar nervoso no final da prova, precisando passar ainda as questões para o cartão resposta. E se você estiver em dúvida com relação a duas questões, entre duas questões, a minha experiência pessoal, agora eu vou trazer uma experiência minha, é que em muitos casos acontece de eu ficar em dúvida entre duas questões e justamente a primeira que eu marquei, a que logo eu pensei que estava correta, é a que está correta. Então, marque a que você tiver mais confiança, eu diria. A que você achar correta. Não fique inventando muito assim, achando que essa letra combina mais com a questão, meio como se fosse um chute. Ou eu já botei duas vezes a letra B, agora não pode ser letra B de novo. Eu não recomendaria isso não. Bote sempre a questão que você achar que tem maior probabilidade de estar correta. Essa que você deve marcar. Bom, pois bem, eu acredito que essa seria boa parte das dicas que são importantes vocês saberem. Talvez a grande maioria delas ou todas elas vocês já pensaram ou já ouviram por meio de outras pessoas que já realizaram provas. Mas não tem dica maior do que você realmente estudar, se dedicar o máximo que puder, mas principalmente reter o conteúdo que você está aprendendo. As formas de estudar variam muito, pode ser por conteúdo audiovisual, como em vídeos aqui no YouTube, pode ser conteúdos de leitura e escrita, pode ser você fazendo exercícios, pode ser de todas essas maneiras, enfim, mas geralmente as pessoas, cada uma delas tem uma forma que é mais facilitado aprender. Umas pessoas aprendem mais através de conteúdos audiovisuais, algumas pessoas aprendem mais lendo, umas pessoas aprendem mais ensinando o que elas acabaram de aprender. Então, você também pode variar, pode não só utilizar a maneira que você acha que é a mais facilitadora para você aprender. Creio que deixei as dicas mais importantes para determinadas provas e especificamente com o concurso. Tente ler pelo menos as regras básicas do edital. Eu sei que pode ser chatinho ler o edital, mas leia pelo menos os aspectos mais importantes, como a forma de classificação. Você tem que entender que, por exemplo, nos concursos tem uma regra de idade. Pode acontecer de, infelizmente, você gabaritar a prova e não ser aprovado de um concurso, porque vai ter pessoas que também gabaritaram e tem mais idade que você e vão tirar a sua vaga, por exemplo. Você tem que se acostumar com isso, saber que quando você vai realizar uma prova, você se estudou bastante, se preparou bem, prepara, que é muito importante, você vai ter boas chances de conseguir uma aprovação, sim, mas, claro, não costuma ser de barbada para a grande maioria que tem uma inteligência de média ou até média para cima. Então é isso. Não quero me estender muito aqui. Eu vou chegar quase a 10 minutos de vídeo. E espero que vocês gostem de ter estímulos diferentes e também possam acompanhar o que eu deixo inscrito sempre embaixo dos meus vídeos, que é uma forma diferente até de interagir aqui nessa rede.
Abraço!